que é o Bitcoin? É um investimento de fato? Vale a pena investir? É muito arriscado? Como que ele funciona? Ainda dá para investir hoje? Essas perguntas eu vou esclarecer para você ao longo desse vídeo. Com o grande crescimento do Bitcoin em fevereiro, chegando a altas superiores a 40%, além disso com o novo lançamento do ETF de cripto nos Estados Unidos e com o BDR aqui no Brasil, muitas pessoas começaram a pesquisar sobre Bitcoin e entender melhor sobre esse tipo de ativo. Além disso, nós vamos ter o halving agora em abril e seria muito interessante ter o conhecimento do Bitcoin antes do halving, para que após ele a gente tenha aproveitado alguma oportunidade, se é que existe uma mesmo. Eu me chamo Aleph Nogueira e esse é o meu canal. Aqui a gente fala sobre finanças e principalmente sobre investimentos. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, aconselho que veja os outros vídeos do meu canal. Agora, sem mais delongas, vamos falar sobre o Bitcoin. O que é o Bitcoin? O Bitcoin é uma criptomoeda descentralizada. Então significa que não tem nenhum governo e nenhum banco central para controlar essa moeda, o que torna ela muito autônoma. É uma moeda que não tem nenhum órgão regulador a não ser a própria programação dessa moeda. Ela foi criada por alguém com o pseudônimo Satoshi Nakamoto, que até hoje ninguém sabe quem é, se é homem, se é mulher, se está vivo ainda. Provavelmente não, porque ele tem uma carteira de bitcoins e se ele movimenta essa carteira de bitcoins, a gente sabe que esses bitcoins foram movimentados e até hoje nunca houve nenhum movimento nessa carteira, o que faz muita gente pensar que talvez ele não esteja mais conosco. E sobre essa questão de movimentação eu vou explicar para vocês no decorrer desse vídeo. Esse Satoshi Nakamoto, a gente acredita que é uma pessoa, ou talvez um grupo de pessoas, criaram a primeira criptomoeda de sucesso no mundo. Antes do Bitcoin, houve outras tentativas de criar uma criptomoeda, que no caso tem a tecnologia de criptografia, e ela foi a única a ser bem sucedida. Foi lançada em 2009, quando Satoshi Nakamoto instalou ela no seu computador, começou a rodar, gerar bitcoins e após isso ele conseguiu, juntamente com um grupo de pessoas, construir a mineração desses bitcoins de uma forma mais ampla. E outro ponto que devemos levar em consideração é que além dela ser descentralizada, ela é o tipo de moeda peer-to-peer, ou seja, de ponta a ponta, onde você consegue comercializar essa moeda, fazer negociações com essa moeda sem dependência de uma instituição financeira, um banco, uma corretora. Você não precisa deles para fazer uma transferência. Você consegue enviar de você, do seu computador, do seu celular, para outra pessoa em outro local do mundo, sem precisar passar por bancos. O que é diferente de uma moeda normal, de uma transferência normal. A gente tem o dinheiro digital, o real, a maior parte dele hoje é digital, e a gente só consegue passar ele através de instituições financeiras. Quando você vai passar de um banco para o mesmo banco, entre duas pessoas, você utiliza um banco. Quando vai passar para outro banco, de outra instituição, você precisa de dois bancos, vai passar por dois bancos esse dinheiro. Agora, quando você vai mandar para outro país, vai ser uma loucura para fazer essa transferência de um país para o outro, por mais que pareça simples, na verdade não é. E o Bitcoin, ele faz essas transferências sem necessidade de um intermediário financeiro, que facilita muito na transferência de recursos, na transferência de riqueza, independentemente de que local que você esteja, o que facilita muito para pessoas que estão em países com regime totalitarista, com regime ditatorial, a fazerem movimentações. E além disso, por ela ser descentralizada, ela não corre risco de sofrer ou interferência de nenhum governo, seja em períodos de crise, em período de pandemia, em períodos de guerra. Um exemplo de utilidade disso seria na pandemia, onde os governos podiam imprimir moedas à vontade, coisa que não se pode fazer com Bitcoin. Em um momento que a gente tem uma inflação de uma moeda, principalmente em períodos de crise, o Bitcoin ele continua consolidado, porque ninguém consegue imprimir mais dele. Quando eu digo imprimir, não digo criar o papel de fato, mas sim apertar um botão e gerar os códigos de uma moeda, por exemplo, do real. Um exemplo de sua utilidade foi na guerra entre Rússia e Ucrânia. Quando essa guerra começou, as pessoas viam o seu índice de inflação subir muito. Muitas pessoas precisavam de recursos, mas o seu dinheiro estava perdendo valor a cada dia que passava. E um jeito delas recorrerem a isso foi através do Bitcoin. Elas conseguiram manter uma reserva de valor, um dinheiro em um local super seguro, super tranquilo de se carregar, de portar e que mantinham elas com um recurso estável. Por mais que o Bitcoin tenha variação,
ele ainda era muito mais estável que a moeda ucraniana na época ou a moeda russa. Por serem dois países em guerra, a moeda inflacionou bastante e o Bitcoin era uma medida que as pessoas utilizavam para tirar recurso do país. E essas pessoas, elas podiam transferir o Bitcoin com muita facilidade, com muita praticidade para outro local do mundo através de suas wallets digitais, ou eles poderiam usar carteiras físicas, parecendo com pendrive ou HD externo, e passar por muitos locais com esse valor em bolso, poderia ser bilhões ou milhões de reais, sem ter preocupação em perder esse dinheiro, perder valor desse dinheiro, a não ser que ele perdesse aquela chave, perdesse aquela carteira. Beleza, Aleph, mas se o Bitcoin não utiliza instituições financeiras para ser negociado, como eu sei que ele não pode ser fraudado? Como eu sei que tem um registro de toda negociação que eu faça? O Bitcoin, ele é negociado através de um sistema que foi criado por ele, chamado blockchain, onde todas as negociações são formadas por blocos e nesses blocos contém informações dos registros de dados relacionados às transações do Bitcoin. Então, desde o princípio do Bitcoin até os anos atuais, a gente consegue ver todas as negociações do Bitcoin, o que garante que esses registros não serão perdidos. E além disso, a blockchain é pública e roda em todos os computadores das pessoas que têm o programa do Bitcoin instalado. A blockchain é basicamente uma cadeia de blocos, se a gente traduzir para o português, corrente de blocos, algo assim, e esses blocos contém informações dessas transações. Então, isso atesta que as transações elas são registradas. Se você pegar o Bitcoin, o primeiro Bitcoin, desde o início da criação dele, você vai ver que sempre que houver uma transferência, sempre que houver uma mudança de carteira desse Bitcoin, nós temos esse registro dentro dessa blockchain. Logo, é um sistema unificado que conseguimos ver todos os registros de todas as transações, diferente de um banco, por exemplo. O banco, depois que você faz uma transferência, passou um determinado período, eles podem muito bem excluir o registro desses dados de transferência que você fez. Caso você queira consultar, você não vai encontrar mais. É diferente do Bitcoin, o que mostra pra gente que ele é muito mais seguro em relação a isso. Que nós conseguimos ver a carteira de Bitcoins do Satoshi Nakamoto parada por mais de 10 anos. A carteira dele está parada desde o surgimento do Bitcoin, ele tem mais de 1 milhão de Bitcoins, e esse valor que ele tem em Bitcoins nunca foi negociado, ele está parado na conta dele. Se houver uma negociação, todos nós saberemos, porque essa carteira, essa blockchain, ela é pública. E vale ressaltar que se ocorre um registro de operação dentro da blockchain, não tem como mais alterá-la. E todos esses mecanismos funcionam justamente para a proteção do Bitcoin contra fraudes. Então, um grupo de pessoas, uma única pessoa, uma equipe de pessoas não vai conseguir fraudar o Bitcoin. Por que isso? Porque essa mesma blockchain roda no computador de todas as pessoas e não tem como você alterar tudo retroativamente. Não tem como entrar no registro, no histórico de negociações e fazer alguma alteração. Se uma operação acontece, ela é registrada no computador de todas as pessoas que rodam o programa. E que, aliás, são milhares de pessoas que conseguem proteger essa rede do Bitcoin. E como que é criado o Bitcoin? O Bitcoin é criado através da resolução de cálculos matemáticos de altíssima complexidade que nós consideramos, que nós chamamos de mineração. Para minerar o Bitcoin, basta ter instalado no seu computador o software de mineração dele. Mas vale ressaltar que nem todo computador vai conseguir minerar esses Bitcoins. Por quê? O poder computacional para se resolver esses cálculos precisa ser gigantesco. Sempre que ocorre uma nova resolução, surge um problema ainda maior para garantir que os Bitcoins eles vão ser minerados em um período de tempo estabelecido, geralmente em torno de 10 minutos por bloco. Essas pessoas que mineram o Bitcoin e têm o programa instalado nos seus computadores que sustentam toda a base do Bitcoin. Se ninguém tivesse instalado esse programa no computador, o Bitcoin não funcionaria, ele não existiria. É necessário pessoas para fazer com que essa rede, esse sistema funcione. E vale ressaltar que essas pessoas ganham uma recompensa para cada bloco minerado. Senão não faria muito sentido eles minerarem o Bitcoin, porque eles estão gastando energia da casa deles, estão gastando poder computacional para resolver um problema. E como que funciona
essa recompensa por cada bloco minerado. Anteriormente, nos primórdios do Bitcoin, a cada bloco que você conseguia minerar, você ganhava 50 Bitcoins. Eram cálculos complexos, mas não tão complexos, que um notebook sem placa de vídeo conseguia executar, conseguia resolver. E após você conseguir resolver esses problemas, que é a base de tentativa e erro, você minerava um bloco e esse bloco te gerava 50 Bitcoins. Cada bloco que você consegue minerar, surge um problema ainda maior. Isso faz com que o Bitcoin seja minerado em partes e não totalmente. E, além disso, a gente chega aqui em um ponto muito importante. Quando é minerado uma certa quantidade de blocos, acontece uma diminuição pela metade na recompensa por cada bloco minerado. No começo, quem minerava cada bloco ganhava 50 Bitcoins. Porém, após uma certa quantidade de Bitcoins minerados, esse valor foi cortado pela metade e passou de 50 para 25, depois para 12,5 e agora a gente está em 6,5 Bitcoins por bloco minerado. Vai acontecer o halving novamente, esse corte pela metade é chamado de halving e geralmente acontece de 4 em 4 anos. Não é um número exato, porque tem uma quantidade de blocos que precisa ser resolvida e geralmente essa quantidade gira em torno ali de 4 anos, um pouquinho acima disso, um pouquinho abaixo, alguns dias, mas o pessoal calcula em torno de 4 anos. O que eles levam em consideração? O tempo necessário para se minerar um bloco. Já houve 3 halvings no mercado e vamos ter o quarto agora daqui um mês e alguns dias, em abril. E por isso o mercado está ainda mais otimista com o Bitcoin. E por que as pessoas estão otimistas? Porque sempre que houve um halving, o Bitcoin teve um crescimento gigantesco. Ocorreu 3 halvings, a gente teve crescimentos muito grandes, a gente vai ter um quarto halving e a esperança é que esse Bitcoin suba ainda mais. Talvez não suba igual aos outros, muito provavelmente não vai subir, mas é um estudo, é algo que a gente utiliza no passado para planejar o futuro. Por mais que rentabilidade passada não garanta rentabilidade futura, a gente já tem ali um pensamento de como que essa moeda vai performar. Com esse halving, nós teremos essa diminuição na produção de Bitcoins, o que era antes 6,25 Bitcoins a cada 10 minutos, vai se tornar 3,125 Bitcoins por 10 minutos, o que corta pela metade a quantidade de Bitcoins emitidos, o que mostra pra gente uma coisa muito importante: a escassez dos Bitcoins. Diferente das moedas fiduciárias, onde o Banco Central pode emitir a quantidade de moedas que desejar a qualquer momento, o Bitcoin não tem isso. O Bitcoin vai seguir a quantidade determinada pelo halving, a quantidade determinada por cada bloco minerado. Hoje eu minero um bloco, eu não vou ganhar 10, 20, 30 Bitcoins. Eu vou ganhar o que está prescrito na programação do Bitcoin, que é 6,25. Daqui um mês e meio, daqui 2 meses, já vai cair para 3,125, o que controla a inflação dessa moeda. Temos a noção de que aproximadamente 21 milhões de Bitcoins existirão e não muito mais além disso, 22 milhões, 25, 50 milhões, não vai ter, já está prescrito na programação que vamos ter essa quantidade de Bitcoins e que a mineração ela não vai gerar muitos resultados a partir de 2144. Após isso não será possível mais criar Bitcoins, o que gera pra gente escassez e controle inflacionário. Por a gente saber exatamente quantas moedas existirão, nós sabemos que não vamos ter uma inflação muito grande por essa moeda. Nessa moeda, se acontecer uma crise, o governo brasileiro ele pode emitir quantas moedas, quantos reais eles quiserem, mas o Bitcoin ele permanecerá na mesma velocidade de produção, na mesma velocidade de mineração. A gente tem uma moeda escassa, uma moeda que é de fácil movimentação, sem necessidade de instituição financeira. Se congelarem sua conta bancária, você consegue movimentar através dos Bitcoins. Se você guardar ele em local correto, da forma correta, dificilmente alguém vai tomar esses Bitcoins de você. Então é muito importante saber armazená-los bem e eles são uma boa reserva de valor justamente por isso. Agora, o que pode fazer o Bitcoin não ir tão bem? A confiança na moeda. E é algo que é muito difícil de quebrar agora, graças à digitalização. Países já aderiram ao Bitcoin como moeda. A gente agora tem um ETF gigantesco de Bitcoin no mercado americano e que abriu o BDR no mercado brasileiro. Muitas pessoas estão conhecendo e o que faz com que essa moeda gere valor, crie valor de fato, é a confiança nela. O que faz uma moeda ter valor é a confiança nela. Se eu não confio no real brasileiro, ele não vale nada. Se eu confio no Bitcoin, ele vale muito. Se eu não confiar, ele não vale nada. Mas Aleph, Bitcoin é investimento? Agora eu fiquei na dúvida. Bitcoin é investimento?
Eu já falo logo para você, Bitcoin não é investimento. Bitcoin não é investimento. Ele é o quê? Ele é uma moeda. Se você comprar um Bitcoin, ele daqui 2 anos não vai virar 2 Bitcoins. Não vai virar 3 Bitcoins. Ele não vai gerar valor para você. Ele vai ser o quê? Uma reserva de valor. E outra coisa, não tem como investir em Bitcoin. Ah, vou investir nessa moeda. Não tem como você ver dados fundamentalistas, analisar a moeda de fato para saber, poxa, é um investimento. O máximo que você consegue fazer é especular. Especulação você consegue fazer no Bitcoin. Agora, investir nele, não. E aí chegamos a um ponto. Vale a pena ter dinheiro em Bitcoin mesmo após essa grande alta que o Bitcoin teve? Se você não tem Bitcoin na carteira ainda, eu vou deixar essa decisão à mercê de vocês, porque a falta de diversificação nessa moeda pode fazer uma grande diferença no futuro. Eu não digo, poxa, Aleph, não compra isso, não compra aquilo. O bom é a gente ter diversificação entre diversos ativos, entre diversos mercados, entre diversas moedas. Porque quando a gente tem posição em algo, se aquilo rende, você ganha com aquilo. E pela confiança, pela fé que as pessoas estão colocando no Bitcoin, vale a pena a gente ter, nem que seja 3%, 2% de todo o patrimônio da carteira no Bitcoin. Principalmente agora que vamos ter o halving. Geralmente quando tem halving tem uma alta do Bitcoin e a demanda por Bitcoin está aumentando cada vez mais. Há muita demanda. A oferta continua a mesma, vai diminuir cada vez mais essa oferta, o que traz muito valor para esse cripto. Agora, se você já tem Bitcoin na carteira, não está muito interessado em comprar mais, talvez não seja o melhor momento. Depois dessa alta tão grande, pode haver futuras correções, pessoas realizando lucro, essa moeda vai cair um pouco. Então, compre quando houver essa correção. Agora, eu gostaria de saber de vocês, ficou alguma dúvida, ficou com alguma questão que eu não comentei aqui, algo que eu não mencionei nesse vídeo? Comenta aqui abaixo, porque eu posso talvez ajudar vocês, seja através de um vídeo novo, através da resposta aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir esse vídeo, espero que você tenha gostado. Se gostou, já deixa o seu like, pois o YouTube vai perceber que esse vídeo ajuda pessoas e vai recomendar para cada vez mais pessoas. Além disso, a gente está com a meta de 1000 inscritos aqui no canal. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. É de graça, é rápido e você me ajuda muito. Pode não parecer, mas me ajuda de verdade, ajuda o canal a crescer, ajuda a gente a criar audiência e visibilidade. Então é isso. Te espero no próximo vídeo. Valeu!